Salve galera, olha eu aqui de novo para mais um vídeo aqui no canal O Tal Thiago. E desta vez falaremos de Premier League, mais especificamente um jogo que tem parado a Terra da Rainha nos últimos anos. Manchester City e Liverpool, ou Liverpool e Manchester City, se enfrentam neste domingo ao meio-dia e meio, direto de Anfield, pela 11ª rodada da competição. Porém, os times vivem situações totalmente opostas no início dessa temporada ao que vimos no final da temporada passada, mais precisamente em maio de 2022, onde esse rapaz aqui que vos fala presenciou um jogaço, um empate em 2-2 direto de Etihad Stadium. De um lado, Manchester City, que vinha liderando a competição, do outro, o Liverpool, que precisava ganhar para se aproximar, empatar em pontos e até mesmo conseguir ali o título. Na ocasião, a distância entre os dois times era bem curta e o empate garantiu ao Manchester City o título do campeonato numa diferença de apenas um ponto ao final da temporada, né? Onde um lado o Manchester City fez 93 e do outro o Liverpool foi vice-campeão com apenas 92 pontos. Apenas, né? Desta vez a diferença entre os times está em 13 pontos para o time azul de Manchester, que está na segunda colocação do campeonato, enquanto os Reds ocupam a 10ª colocação. Buscando um pouco do histórico entre Klopp e Guardiola, que vem rivalizando nos últimos anos na Terra da Rainha, lá na Inglaterra, né? Podemos dizer que essa é uma das maiores diferenças entre os dois, se não a maior. São 13 pontos em apenas 10 jogos disputados, né? Falei, obviamente, que é a 11ª rodada, porém um jogo não aconteceu ainda, né? A 7ª rodada não aconteceu devido ao falecimento da rainha. Então, em apenas 10 jogos, são 13 pontos a diferença. Por isso, pode-se dizer que é uma das maiores diferenças, maiores distâncias entre os dois técnicos. Além disso, podemos dizer que o time do Manchester City melhorou o que vem jogando, né, comparando com a última temporada, enquanto o time do Liverpool vem sofrendo com a sua defesa um pouco frágil nos últimos jogos e, obviamente, um ataque que, pelo menos para mim, parece estar sentindo muita saudade do senegalês Mané, que foi para o Bayern. Em entrevista coletiva, o Jürgen Klopp afirmou que o Liverpool não briga por título nessa temporada, talvez um G4. Confere aí a entrevista coletiva dele nessa sexta-feira. Could be this year. Just not with us. No, not really. Look, when you play City, it's results left and right are not really important. Because this game requires all your focus, requires all the things you know about football, it's everything. I said it a couple of times, I enjoy preparing the game really, but it's anyway the biggest challenge you can face in football. Bom, puderam ver aí a fala do Jürgen Klopp, né, e até mesmo o tom de brincadeira que ele teve. Afinal de contas, são 13 pontos para o Manchester City, que é o segundo colocado, e 14 pontos para o Arsenal, que é o primeiro, né? Ou seja, não estamos falando apenas da disputa com o Manchester City. Ainda tem que conseguir tirar a diferença para o Arsenal, né? Que vem de derrota para eles, exatamente para eles na última rodada. Então, por isso que eu entendo a cautela dele. Porém, ali perto de Liverpool, na cidade de Manchester, Pep Guardiola fez questão de dizer que Liverpool briga sim pelo campeonato e que precisam ser respeitados. E que no jogo deste domingo, toda atenção é necessária para conseguir confirmar essa vitória, confirmar esse favoritismo contra o time do Liverpool. Confere aí a fala do técnico Guardiola. Do you still believe they will be your biggest threat for the league title this season? Always have been, always it is and will be, yeah. So you think again this year, despite their start, they're still your biggest challengers? Yeah. Why do you have so much faith in them considering the position that they're in? Because I know the quality they have. They know the quality we have. So if I would say this question when 10 games left, I would say I think Liverpool cannot catch the top of the league, in that case Arsenal. But being in the position that we are in the World Cup, still everything can happen. As Jürgen said this morning at his press conference, he doesn't think that Liverpool are in the title race. Oh yeah? Do you disagree? If he says that. Galera, como puderam ver, o técnico Pep Guardiola ainda lembrou que teremos uma Copa do Mundo, obviamente uma pausa para ela. Isso pode mudar muita coisa no campeonato, muita coisa. Afinal de contas, a Copa do Mundo acaba ali no meio para o final de dezembro e na sequência já vem com jogos, vários jogos em sequência. Temos rodada do Boxing Day, temos rodada ali pós Ano Novo. Então assim, tudo pode mudar dado a quantidade de jogos que ainda tem. Então eu entendo também o Pep Guardiola passar e tentar mostrar que eles são sim favoritos e tentar obviamente tirar esse peso
pro lado do Manchester City. Bom, agora um pouco do confronto entre os dois técnicos, né? Pep Guardiola e Jürgen Klopp já se enfrentaram diversas vezes. Obviamente eu tenho uma colinha aqui, eu vou passar para vocês. Então, ó, na Premier League eles se enfrentaram nada mais nada menos que 17 vezes, sendo 7 vitórias para o Liverpool, 6 empates e 4 vitórias para o time do Manchester City. Então, como puderam ver, os números são melhores, né, pro lado do Liverpool, né, com mais vitórias, né, contra o time do Manchester City. Porém, uma outra coisa interessante, né, mesmo com essa diferença, né, esses números sendo mais favoráveis para o Liverpool, nos últimos 5 jogos do campeonato da Premier League, o Liverpool não venceu nenhum jogo contra o Manchester City. Foram 3 empates e 2 vitórias para o time azul de Manchester, sendo que nessas 2 vitórias, uma foi por 4-0 em 2020 lá no Etihad Stadium e a última vitória foi 4-1, né, para o Manchester City lá em Anfield, né? Obviamente a gente entende que não tinha público e tudo mais, é aquele jogo que portões fechados devido à pandemia, então 4-1, mas mesmo assim, uma vitória expressiva, 2 vitórias por 4 gols, né, marcados e 3 empates nos últimos 5 confrontos. Então, muita coisa pode acontecer nesse jogo. E agora sobre as escalações dos times, né? O Liverpool deve vir a campo, né, com o que se tem de melhor, afinal de contas tem muitos jogadores ali no departamento médico, sendo Alisson no gol, Joe Gomes, Konaté, Van Dijk e Robertson, Henderson, Fabinho e Thiago ali no meio, né? Já na frente, Salah, Darwin Núñez e Roberto Firmino. Já o Manchester City deve vir com seu time completamente apto a jogar, né? Até porque no seu departamento médico só tem o Stones, o Calvin Phillips e o Walker, né? Então o time não deve ter nada de diferença do que foi dos últimos jogos, sendo um time formado por Ederson, Akanji fazendo a lateral direita, Dias, Laporte e Cancelo na lateral esquerda, Rodri, Bernardo Silva e De Bruyne no meio, e o trio de ataque sendo Foden, Haaland e Grealish. Bom, galera, agora confere aí mais um pouco da entrevista coletiva entre os dois técnicos na sequência, né? Falando, obviamente, do poderio ofensivo das equipes. De um lado, Haaland, do outro lado, Salah. De um lado, o artilheiro do campeonato, do outro, o Salah, que em 6 minutos fez um hat-trick na rodada da Champions League. Então confere aí a fala dos dois. Have chance, they can convert it, so they are so good. So, and yeah, they scored 3 goals last game. They show in nothing, so they know it's not necessary. I was said before, we play many times against Liverpool. It's not necessary to say Salah don't score goals. To know now he's not going to score goals anymore. No, so score always is going to score. We know that. Physically, it sets new standards. So it's physically the combination of being really physical and technical and sensational awareness. His orientation on the pitch is exceptional. He knows always where the decisive gaps are. Barely offside. Reads that really well. So many things what make him a striker. And now in this specific case with City, some of the best players around him in the world, so in setting up goals, in finding the right moment for the passes. Bom, é isso, pessoal. Obviamente não ficarei em cima do muro. Eu vou dar o meu palpite para esse jogo. Para mim vai ser 3-1 para o Manchester City, confirmando o favoritismo neste confronto, né? Nessa temporada que obviamente tem jogado melhor do que o Liverpool. Agora eu quero saber de vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acham desse jogo, como vocês esperam dessa rodada, o que vocês esperam desse jogão. Obviamente, deixa o palpite de vocês, se vocês acham que o Liverpool vai ganhar, se o City vai ganhar, se vai dar empate. Mas não deixe de comentar aqui embaixo, eu quero saber a opinião de vocês. Bom, é isso. Agradeço quem acompanhou o vídeo até aqui. Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para quando eu postar algum vídeo, vocês ficarem sabendo já de bate-pronto, obviamente participar aqui junto comigo. Além disso, conto com a presença de vocês também na live que eu vou fazer pós-jogo. Obviamente eu quero acompanhar esse jogo ali na TV e torcer bastante, mas na sequência, logo que acabar o jogo, farei uma live pós-jogo para a gente comentar tudo o que aconteceu nesse jogão entre essas duas equipes. Beleza? Obrigado mais uma vez, conto com vocês e até a próxima. Valeu, um abraço.